Olá, olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Siqueira. Estamos aqui para mais uma videoaula direcionada para o Enem. Essa é a aula número 8. Iremos trabalhar uma questão de 2017, tá? Uma questão que cai bastante no Enem, tá certo? Vou fazer a contextualização, vou fazer a solução, tá? De forma que venha abranger outras questões, de certo modo que venha cair de forma similar no Enem aí 2019, tá certo? Espero que gostem, tá certo? Vamos lá, tá ok? Veja só, pessoal, como falei para vocês, é uma aula direcionada para o Enem, tá certo? Essa é uma aula de número 8, tá certo? Irá ser um total de 20 aulas, tá certo? Até que chegue o Enem 2019, tá um pouquinho em cima aí, pessoal, mas fazer de tudo para completar a meta aí, tá certo? Eu trouxe para vocês essa questão aqui, ó, de 2017, tá? Uma questão que trata de uma contextualização de velocidade e das leis de Newton, tá? Velocidade, leis de Newton e no contexto também de aceleração, tá? Vamos ler aqui inicialmente e depois eu faço toda a contextualização, tá certo? Vamos lá. Veja, uma colisão frontal entre dois automóveis, tá? A força, tá ok? Que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão que dura, pessoal, ó, 0,3 ou 0,30 segundos, tá certo? Isso é a duração. E os bonecos que representam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, tá? Esses acelerômetros, pessoal, é que medem, na verdade, a ideia de aceleração, tá ok? Esse equipamento registra um módulo da desaceleração do boneco em função do tempo, tá? Os parâmetros como massa, dimensões, cintos, velocidade, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos, tá, gente? Guardem essa informação aí, tá ok? Para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Veja só, tentem me compreender aqui. Foram realizados testes com 5 cintos de segurança, tá? Diferentes, distintos, para ver o que tinha um maior potencial. Tentem me compreender o seguinte aqui, ó, que no eixo aqui do eixo Y, tá certo? Das ordenadas, tá ok? Você pode entender assim lá do plano cartesiano de René Descartes, nós temos a ideia da aceleração, tá ok? E no eixo das abscissas aqui, que é o eixo X, tá ok? Nós temos a ideia de tempo, então nós temos a aceleração em função do tempo. Eu quero que vocês percebam um pouco, gente, ó, a ideia desses gráficos aqui, ó. Por exemplo, a ideia do cinto 1, tá, ó. Olha aqui, ó, tá? Tenta ir relacionando aqui com a legenda do gráfico, tá certo? A ideia, por exemplo, vamos pegar aqui um outro contexto do cinto 4, por exemplo, ó, que ele é todo contínuo, tá? Se a gente pegar o cinto 4, ó, a ideia dele aqui, ó, tá ok? Ó, vai seguindo aqui comigo, tá certo? Eu quero que você observe nestes gráficos, tá, pessoal? Vão tentando aí observar a ideia aqui, ó, de quanto a aceleração aqui aumentou num determinado intervalo de tempo, tá certo? Ok, vamos tentar entender o seguinte, ele quer ver qual é o que tem melhor aproveitamento, tá? Mas para isso vamos tentar entender uma determinada situação aqui, ó. Isso é uma questão que trabalha exclusivamente com a primeira lei de Newton.
ou conhecido como também lei da inércia, tá ok? Veja só, essa lei, ela é bem clara, tá, pessoal? Ela diz o seguinte, ó, se um corpo ele está em movimento, tá certo? A tendência dele é permanecer com o mesmo estado de movimento. Inércia é definida como a propriedade do corpo resistir ao movimento. A grosso modo diz assim, se um corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. Supondo aqui que a velocidade do corpo aqui dessa pessoa, a velocidade antes, se fosse eventualmente, por exemplo, sei lá, 10 metros por segundo, tá? Se fosse uma ideia assim. Então a bicicleta parou repentinamente devido aqui à colisão, mas o corpo tende a permanecer com a mesma direção, mesmo sentido no seu movimento e com o mesmo módulo aqui, gente, ó, de velocidade. Por isso que ele é arremessado para frente. Dentro da nossa questão, pessoal, ó, nós temos a ideia da colisão do veículo e é colocado bonecos para simbolizar corpos de pessoas e você tem que verificar a ideia do cinto de segurança aqui, tá certo? Qual é o que é o mais eficiente, tá? Dentro dessa vertente, vamos tentar entender o seguinte, ó, se o corpo aqui ele tem uma determinada velocidade, ó, tá certo? No momento em que ocorre a colisão, tá? Esse corpo aqui ele vai adquirir, gente, ó, uma resistência a permanecer com o mesmo estado de movimento, com a mesma velocidade. No entanto, o cinto de segurança aqui, ó, ele vai desempenhar um papel importantíssimo. Como assim, ó? Ele vai desacelerar o movimento desse corpo, tá? Ele desacelera, uma aceleração negativa, tá certo? Tenta me compreender o seguinte aqui, ó. Da primeira lei de Newton a gente tem o seguinte, ó, devido à inércia dos corpos, um corpo se estiver em movimento, tende a permanecer em movimento. Ok? Veja só, se levarmos em consideração a segunda lei de Newton, durante o impacto e o corpo, de certa forma, o boneco quando ele é arremessado para frente, tá certo? Ó, ele vai desacelerar. Como os bonecos têm massa, então posso ter uma interpretação da segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. Só que nesse caso, a força aqui é a resistência que o cinto produz para produzir um movimento desacelerado. Tá? A ideia é essa. Qual é o significado da segunda lei de Newton? Tenta me entender o seguinte, ó, eu exerço uma força num determinado corpo, pessoal, ó, que possui massa, tá? E esse corpo ele pode entrar em movimento, tá? Então a ideia da aceleração. Então nós temos aqui a contextualização da segunda lei de Newton, tá ok? Ainda levando em consideração nisso, vamos tentar entender, ó. Estou falando aqui de velocidade, tá? Pode ignorar um pouco a ideia de velocidade média, mas entenda. Pela uma questão de inércia, ele permaneceria com a mesma velocidade. Se um corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. No entanto, vai produzir um movimento com aceleração negativa ou desacelerado, porque vai existir uma força do cinto de segurança retardando o movimento, tá? Voltando à nossa questão, vamos tentar entender aí. Qual é a situação clássica que nós temos? Nós temos um corpo que ele vem com uma determinada velocidade v, tá? Uma força vai atuar no sentido contrário, que é a força no sentido contrário ao movimento do boneco, tá? Oferecida pelo cinto de segurança. Como os bonecos têm massa e tem um movimento desacelerado, tá? Nós temos a contextualização da segunda lei de Newton. Tá ok? A pergunta ela é bem clara. Veja só. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Tá? Qual dos modelos? Vamos tentar entender aqui, ó. Veja, observe aqui esse primeiro aqui, ó, como eu falei para vocês. Perceba que num curto intervalo de tempo ele tem uma aceleração, ó, muito alta, ou melhor dizendo, uma desaceleração. Então, o risco de lesão ele é muito eminente aqui,
tá? Facilmente ocorre. Se eu pegar esse outro cinto aqui, ó, deixa eu só mudar a cor aqui pra gente tentar contextualizar melhor, pessoal. Vê só, se eu pegar uma situação aqui desse outro cinto aqui, ó, olha o pico aqui, ó, num curto intervalo de tempo eu tenho uma desaceleração enorme. Então esse aqui também não é vantajoso, nem esse aqui, nem esse, ó. Esse outro aqui também, pessoal, ó, tenta entender aqui, ó. Vê só, num curto intervalo de tempo, ele atingiu, tá? Um grande desaceleração também. Então, se eu tenho uma desaceleração muito brusca, isso pode causar lesão, principalmente no tórax, no pescoço, enfim, no corpo do motorista como um todo, tá? Agora vamos aqui analisar o seguinte, ó. Esses dois cintos aqui que restaram, tá certo? Eu vou tentar analisar com vocês aqui, ó, de uma forma um pouco mais detalhada. Vamos tentar entender aqui, pessoal, ó. Observe aqui, ó. Vê só. Eu tenho aqui, ó, vê a questão do mouse aqui seguindo, ó. Esse cinto de segurança aqui, ó, ele demora mais tempo, tá? Ele tem um intervalo de tempo maior aqui, pessoal, ó. No entanto, olha a desaceleração dele, ó. A altura dele, ó. A altura desse pico aqui, ó. Tá? Olha agora em relação a esse outro aqui, ó. Que ele tem uma continuidade aqui, ó. Ele tem também um grande intervalo de tempo aqui, ó. Mas ele produz uma desaceleração maior. Então, quem é mais eficiente para ter um menor risco de lesão? Tá? É justamente, tá, pessoal? É justamente esse cinto de segurança aqui, ó. Tá? Que se você olhar, observar a linha pontilhada, tá se referindo ao cinto 2, tá? Tá um pouquinho aqui estranho, mas é um pontilhado, tá certo? Foi quando eu fiz o print aí da tela. Mas tenta me compreender o sentido que eu tô dizendo aqui a vocês, ó. Levando em consideração aqui, ó, deixa eu dar mais um zoom aqui. Vê só, tenta entender aqui que ele gasta uma determinada quantidade de tempo para desacelerar. No entanto, essa desaceleração, ela não é tão brusca. Então, o risco de lesão diminui muito. Enquanto se eu pegar, ó, esse aqui, ó, tá? Pegar esse cinto aqui, pega esse cinto aqui, eu sei que ele para rapidamente, mas devido desacelerar com um valor muito grande, tá? O risco de lesão aumenta. Então, tenho que, na verdade, ter um controle da aceleração. Eu tenho aqui, ó, uma aceleração menor. Então, onde eu tiver essa aceleração menor, eu vou ter um impacto menor no cinto e, por sua vez, não terei um risco muito grande de lesão, tá? Pessoal, espero que tenham compreendido, tá certo? Então, nós ficamos aí, ó, a alternativa correta, que é o cinto 2, que é o item B, tá certo, pessoal? Ó, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, tá certo? Compartilhe aí nas redes sociais, tá ok? Se possível aí, se inscreve no canal e me sigam aí nas redes sociais. Ajudem a divulgar aí, pessoal, esse trabalho aí, que ele é totalmente gratuito. Ele é direcionado não só para meus alunos, mas todos os alunos aí que estão a fim de se aprofundar nos estudos da física, tá ok? Espero que tenham gostado, tá? Apesar da questão ela ser relativamente simples, mas a contextualização dela, gente, nós falamos de primeira lei de Newton, de segunda lei de Newton, falamos de aceleração. Esses fenômenos constantemente estão caindo no Enem, tá ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado, tá certo? Ajudem aí a compartilhar o projeto aí nas redes sociais. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, tá ok?